Olá, vamos a mais uma aula de dúvidas aqui no nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação. E hoje eu vou responder a dúvida do João Vitor. O João Vitor disse assim: Professor, como resolver isso? Fazer um programa para ler um número indeterminado de valores e, ao final, apresentar a média dos valores digitados. Para sair do programa, o usuário irá informar um valor negativo. Então perceba que esse exercício ele é bem interessante porque, apesar de trabalhar com um loop, com uma repetição, ele trabalha com uma repetição onde a gente não sabe exatamente quantos valores o usuário vai digitar. E normalmente quem está aprendendo a programar tem muita dificuldade de entender essa abstração. Como que eu faço uma repetição se eu não sei exatamente quantas vezes aquele trecho tem que repetir? Então vamos resolver esse exercício e clarear essas dúvidas. Bom, como a gente quer a média aritmética, a média por si só já é um número do tipo real, um número com vírgula, certo? Então eu vou criar aqui algumas variáveis do tipo real. Eu vou chamar de valor, então o usuário pode digitar um número inteiro ou pode digitar um número real, tanto faz. Eu vou ler esse valor e vou salvar nessa variável. Se nós queremos a média, a gente precisa acumular esses valores, concorda? Então eu vou criar outra variável chamada soma. E se eu vou acumular valores aqui, eu vou inicializar essa variável com 0. Caso ela tenha lixo de memória, então a gente limpa o que tem nessa região de memória. 0.0. Pronto. Se eu quero calcular a média, vamos criar aqui uma variável chamada média. Pronto. Se eu quero calcular a média, não basta só calcular a soma dos valores digitados. Ok, o usuário digitou aqui x valores. Eu somei e eu quero calcular a média. Eu preciso saber quantos valores foram digitados, concorda? E aí, o usuário não tem como digitar um valor real de números. Tem que ser uma quantidade inteira. Então, essa nossa variável aqui vai ser do tipo inteiro, eu vou chamar de quant. Ela também vai ser inicializada com 0, porque aqui a gente vai contar de 1 em 1. O usuário digitou um valor, eu somo mais 1. O usuário digitou outro valor, eu somo mais 1. E assim, no final, a gente vai ter aqui quantos valores o usuário digitou. Ok? Agora, olha só. Nós temos basicamente 3 tipos de repetição. Nós temos o para, nós temos o enquanto e nós temos o e nós temos o faça enquanto. Qual que a gente vai utilizar aqui? Bom, perceba que, olha só, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ler um valor, concorda? Eu tenho que ler um valor enquanto o usuário não digitar um valor negativo. Perceba que tem uma condição de parada. Para sair do programa, o usuário irá informar um valor negativo. Essa é a condição para finalizar o programa e é a condição para finalizar a nossa leitura. Então, eu não consigo fazer um para aqui, porque um para eu tenho uma condição inicial, uma condição final, então não dá para usar o para aqui. Também fica difícil eu utilizar o enquanto, porque eu não li nada ainda. Então, enquanto o que acontecer? Então, perceba, eu também não tenho uma condição aqui. Então, o que se encaixa aqui? O faça enquanto. Então, olha só. Faça alguma coisa. Que coisa? Eu preciso pedir para o usuário digitar um valor. Então, eu vou fazer isso aqui. Escreva, aspas duplas, digite um valor. 2 pontos, espaço. Eu pedi para o usuário digitar um valor, agora eu vou ler o valor que o usuário vai digitar. E vou salvar na variável valor, que nós já criamos aqui. Pronto. Agora vem aqui o nosso enquanto. E aí, eu tenho alguma coisa para testar? Agora eu tenho, porque olha só, eu já li pelo menos um valor que o usuário digitou. Então, enquanto valor for maior ou igual a 0, eu quero que fique repetindo o trecho que tem aqui dentro. Mas, por enquanto, olha só, eu só fiz a repetição. Eu peço um valor para o usuário, eu leio o que o usuário digitou e verifico, é maior ou igual a 0? Sim, então eu volto e faço o que está aqui novamente. Nesse trecho aqui,
após a leitura e antes de fazer o teste, eu preciso somar. Só que, em que condição eu vou somar? Apenas se esse valor não for negativo. Então, nós vamos ter aqui um teste. Eu vou repetir esse teste, olha. Valor é maior ou igual a zero? Se for, significa que eu preciso acumular esse valor na nossa variável soma e contar mais um nessa nossa variável aqui. Então, olha o que eu vou fazer. Soma vai receber soma mais a nossa variável valor. Na sequência, eu acabei de somar um novo valor na variável soma. Então, quant vai receber o que ela já possui mais 1. Então, eu estou contando mais 1 porque o usuário acabou de digitar mais um valor não negativo. Nós praticamente finalizamos o nosso exercício. Olha só, faça o quê? Tudo o que está aqui dentro, enquanto o valor digitado pelo usuário for positivo ou igual a zero. Então, o usuário digita um valor, eu vou testar, é maior ou igual a zero? Sim, é. Eu acumulo esse valor na variável soma, conto mais 1 na variável quant, e aí eu testo novamente. É maior ou igual a zero? Sim, é. Volta, peço um novo valor, aí o usuário digita, por exemplo, menos 15. Menos 15 é maior ou igual a zero? Falso, não faz o que está aqui. Vem para o enquanto, menos 15 é maior ou igual a zero? Falso, vai fazer o que está após o enquanto. Opa, não tem esse 7 aqui não. E aí, após o enquanto, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui um escreva, e aí eu vou imprimir duas informações. Quantidade, dois pontos, eu quero que apareça aqui agora o valor da nossa variável quant, mais, vou colocar aqui agora o texto média, dois pontos, e aqui eu vou concatenar, na verdade eu vou calcular a minha média. Como que eu calculo a minha média? A soma dos valores digitados pelo usuário dividido pela quantidade. E aí nós teremos a média. Na verdade, eu criei a variável média, então vamos usar ela aqui já que eu criei. Vamos fazer aqui. Média recebe soma dividido por quant. Pronto. E agora eu posso substituir esse trecho aqui pela variável média. Pronto. Vamos testar o nosso programa. Se eu não esqueci nada, nós teremos aqui exatamente quantos valores foram digitados, positivos ou igual a zero, e aqui nós teremos a média. Eu vou então rodar aqui o meu programa. Perceba, temos aqui a mensagem, eu vou subir esse console aqui um pouquinho, pronto. Digite um valor, eu vou digitar aqui o valor 10. Digite outro valor, eu vou digitar o valor 50. Temos aqui no somatório 60. Olha o que vai acontecer se eu digitar agora menos 4. Eu tenho dois valores maiores ou iguais a zero e a média é 30. 50 mais 10, 60. 60 dividido por 2 dá 30. E aí perceba que eu posso agora digitar aqui uma quantidade aleatória de valores. Eu não sei exatamente quantos valores o usuário vai digitar. E aí, após um determinado momento, digitando qualquer valor negativo, nós temos então esse resultado. 6. Será que foram 6 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí nós temos aqui então a média 43,5. E aí, João Vitor, deu para esclarecer a dúvida como calcular a média de uma quantidade arbitrária de valores? Se ficou qualquer dúvida, já sabe, né? Posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, para ficar sempre ligado aí nas próximas aulas. Deixa seu like nessa aula, isso é extremamente importante para o canal. No mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.